Vamos lá. Vocês fizeram o download, então, aqui da imagem, tá? Essa imagem eu vou abrir ela no Photoshop. E quando eu abro ela, eu vou ignorar o perfil de cores, e a gente vai entender que essa imagem não está com o traço finalizado, tá? Isso aqui é um traço como se fosse a lápis, tá? Então, ele realmente está cru. Ele, inclusive, tem algumas referências de sombras. Essas achuras, por exemplo, serão referências de sombra. Vocês não precisam finalizar o traço da achura, tá? Vocês aqui vão encarar, porque lembrem, isso aqui é um desenho não finalizado. Inclusive aqui o cabelo do Goku não está 100% desenhadinho, vocês podem melhorar isso. O cabelo do Superman, caso queira modificar, ou o sorriso queira modificar de alguma forma, pode. Mas eu vou mostrar as duas formas principais de iniciar essa atividade para a finalização do traço. Primeiro, aqui no Photoshop, eu vou em imagem, tamanho da imagem, e eu preciso entender que este tamanho da imagem aqui, eu estou em 1600 por 719 pixels. É uma imagem de médio tamanho. Para finalizar o traço, eu preciso que esse traçado da imagem fique ótimo. Então, não pode estar com a resolução de 72 dpi, que é o padrão de imagem de internet. Eu vou passar essa imagem. Vou deixar aqui a unidade de medida em pixel e vou passar a resolução para 300. Ele vai pular para 6.667 de largura por 2.996 de altura. Quando eu faço isso, notem, ó, a gente está girando tudo branco, mas se eu der um zoom out, a gente vai entender que a imagem está toda aqui. E para finalizar o traço, eu vou usar a mesma digitalizadora aqui no Photoshop e posso usá-la também no Illustrator. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem quiser mexer no mouse, pode também. Primeira coisa, como nós vamos finalizar o traço, nós não podemos mexer no arquivo original. Então, deixa ele travadinho ali, cria uma nova camada, vou pegar aqui a caneta, vou pegar aqui um brush, vou deixar esse brush com a dureza em 100%, porque eu desejo que ele fique bem delimitado. O fluxo, a opacidade, tudo isso fica em 100%. E a sua... Olhem o que eu vou mostrar para vocês, que é um recurso interessante. Eu vou fazer aqui fora do desenho para vocês entenderem. Com a suavização em 0%, olhem só, eu estou fazendo o traço e ele fica bonito, mas ele fica mais ou menos irregular. Vou inclusive dar zoom para vocês entenderem como o traço está bonitão, ó, porque a resolução está boa. Se eu colocar a suavização, por exemplo, aqui em 30%, 40%, eu coloquei em 36%. Tem um pequeno atraso, olha lá, onde eu estou mexendo mal, onde está a ponta, até alcançar. O que faz a suavização? Faz com que o traço venha a tremer menos. Tá? Então, para eu conseguir fazer a finalização do traço aqui do Superman, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. No colchete, eu aumento e diminuo o tamanho do meu brush de maneira mais automatizada. E, ó, eu uso o espaço para navegar aqui no documento. E eu vou começar a fazer os traços, ó. Ctrl Z, ficou muito grosso. Mas tem a plaquinha lá, né? Sim. E na aula passada a Giovana já tinha te falado que ela era aqui. Ela disse que tinha te avisado. Mentirosa, não sabia. Tá bom. Olha só, acabei de fazer alguns traços. Se eu desligar o desenho, eu vou ter aqui os traços já com essa baita resolução. Se eu aproximar, ó, a gente vai enxergar como o traço aqui do desenho original está ruim. E eu desmarcando, eu enxergo o traço bem bonitão. É isso. Eu preciso deixar o desenho o mais perfeito possível. Esse é o primeiro passo da atividade. E caso vocês queiram fazer variações, olha só, eu posso, às vezes, diminuir esse traçado. Por exemplo, aqui para fazer o rosto dele, eu posso fazer um nariz um pouco mais delicado.
Posso fazer aqui a parte do sorriso dele aqui, com um traçado diferente. Não gostei. Não gostei. Vai no Ctrl Z até gostar. Tá? Se eu agora desligar o desenho atrás, vai ficando, tá? E eu preciso que vocês compreendam que eu estou mostrando o uso da mesa digitalizadora. Eu estou usando opacidade 100%, fluxo 100%, que eu quero o traço fique plenamente preenchido, e eu estou usando a suavização entre 30% a 40%, para que o traço não fique com aquele tremido, que ele não fique assim muito fora do que eu espero. Mas, caso vocês queiram colocar o traço em suavização de 100%, suavização de 60%, vocês vão perceber o traço fica cada vez mais atrasado na imagem. Tem problema? Não, mas vocês vão automaticamente ter que se adaptar a isso. Tá? Então, o primeiro passo dessa atividade, quando colocada no Photoshop, é finalizar esse traço, para que depois eu faça camadas abaixo e faça a pintura. Obviamente, vou colocar um fundo, pintura base, sombra e brilho, e acabou. E fez a entrega. É isso a atividade, ela não é extensa. Mas, eu vou mostrar agora o início da Illustrator. Tá bom? Vamos lá. Vou abrir a atividade aqui, é um tanto diferente, mas sempre tem o pessoal que prefere fazer no Illustrator. No Illustrator, olhem que interessante, eu não preciso modificar a resolução da imagem. Por quê? A imagem em vetor, a resolução é infinita. É o quanto eu quiser colocar. Eu não preciso fazer essa primeira etapa. Gosto de mudar aqui a área de trabalho para layout. Vou colocar uma camada acima do desenho, vou bloquear o desenho já. E olhem só, agora vou mostrar as duas particularidades. Quando no Illustrator eu tenho aqui, ó, este pincel, e ele tem duas variações. A ferramenta pincel e a ferramenta pincel irregular. Eles são muito diferentes, eu vou começar com a irregular. E olhem que legal, vou dar 2 cliques aqui. Olha, o tamanho está fixo, mas eu tenho uma mesa digitalizadora, então eu vou colocar aqui para pressão. E vou automaticamente ajustar a pressão, a variação da pressão, para o tamanho que eu estou colocando. E aqui em cima, por favor, olhem para minha imagem. Eu tenho feed. Eu posso deixar super preciso, que seria com a suavização em 0, ou posso deixar suavizar no máximo, que seria com a suavização em 100%. Também vale para a caneta aqui no vetor. Então, estou aqui no Illustrator e vou começar a fazer o traço aqui. Boa noite. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Olha só, pessoal, acabei de fazer então parte dele. E eu estou com o traço aqui, fazendo a finalização direto na caneta no Illustrator. Posso mostrar para vocês aqui separadamente, ó. Ele está pegando a pressão da caneta, ó. Eu começo fininho e posso pressionar, ó. E tudo isso tem a ver por usar o recurso. Dando 2 cliques em cima da ferramenta, eu abro esse menu. Eu estou sempre com o segundo item, que é a pressão, que estava como fixa, eu coloquei pressão, e o tamanho, a variação, eu deixo exatamente o mesmo. Então, eu consigo ir utilizando aqui o colchete para aumentar e diminuir, ó, então posso fazer o mesmo traço, ficar super espesso ou ficar bem fininho. Isso é um dos usos.
Mas eu também tenho, olhem só que interessante, a ferramenta pincel, para quem não deseja utilizar a mesa digitalizadora. O traço finalizado no Photoshop também pode ser feito com mouse, tá? E quando eu utilizo a ferramenta pincel, eu espero que vocês prestem atenção, porque sempre dá problema, tá? As pessoas muitas vezes esquecem de fazer alguns passos. No início, eu não tenho outros pincéis para utilizar essa ferramenta. Por isso, ele não me habilita. Ele está aqui com um sinal de negação, tá? Por isso, eu tenho que vir aqui e vir nesse coisinho, menu de biblioteca de pincéis. Quando eu entro aqui, eu vou escolher qualquer um aqui. Eu vou escolher o artístico, aquarela. Não, aquarela não. Deixa eu mudar para outros aqui. Eu posso mudar nesse direto aqui na lateral. Vou usar esse de 30 aqui, ó, caligrafia artística. Selecionei 2 vezes ele, fechei, ele está aqui em cima. Automaticamente vocês podem entender que não tem mais um menuzinho de negação aqui, ó. Estou conseguindo fazer o traço. Qual é a beleza da gente fazer com essa ferramenta? Eu consigo utilizar o colchete para aumentar e diminuir. Quando eu vou fazer esse traço aqui, por exemplo, até o pescoço dele, mas depois eu posso clicar nesse traçado e posso modificar o perfil de largura. Eu quero esse perfil 1. Antes, deixa eu colocar, desculpa, eu tenho que desenhar num perfil, passei para o básico, estou com esse perfil 1 e eu posso aumentar esse traçado. Automaticamente isso faz com que a minha linha esteja fina, engrosse e volte a suavizar. A ferramenta que eu estou utilizando está com a precisão alta. Eu não gosto, eu gosto da precisão no meio. Vou fazer outro objeto para vocês entenderem. Vou selecionar aqui, está o arredondado, vou diminuir aqui o tamanho do meu brush, vou fazer o rosto dele. Vou fazer um traço aqui, vou fazer outro aqui. E vou fazer esse traço aqui da orelha. Acabei de fazer 3 traços, tá? Vou pegar essa lateral, passo para básico e vou trocar o perfil de largura para o primeiro. E aí, claro, aumento um pouco esse traçado. Faço a mesma coisa com o outro, passo para básico, troco o perfil, vou utilizar agora o perfil 2. Só porque me deu vontade. Vou aqui no de baixo, passo para básico e vou mudar o perfil de linha para o perfil 2 também. Com esse perfil 2, agora eu vou aumentar aqui também um pouco o meu traçado e vou desligar o desenho. Eu estou fazendo aqui a base do formato do rosto, e se eu aproximar, e olhem só o que eu vou mostrar para vocês, quando eu desenhar com a ferramenta Pincel, eu consigo fazer a edição com a flecha branca e eu posso modificar as linhas, porque eu não tenho uma linha onde eu estou mexendo simplesmente por fora, pela espessura. Eu estou mexendo essa linha central. Então, eu consigo, inclusive, modificar esse desenho. Já, por exemplo, aqui, olha que interessante. A boca, eu não fiz com o pincel este normal. Eu fiz com o segundo, que é o pincel irregular. Se eu vir a flecha branca e clicar sobre o objeto, eu não vejo a linha central dele. Eu somente vejo o contorno onde está o preenchimento. E para esse tipo de gráfico, eu posso inclusive pegar a borracha, vou diminuir ela aqui também, e eu posso com a própria borracha ir afinando ela aqui também. Ó. Eu também posso fazer isso. A borracha funciona bem com o pincel irregular. Com o pincel normal, olhem só o que acontece quando eu uso a borracha. Estou com a borracha e aqui é uma linha que eu fiz com o pincel. Parece que eu apaguei a linha? Sim. Olhem quando eu soltar o clique do mouse. Ele volta. Por quê? Porque essa linha, eu não apaguei a linha mestre dela. Se eu apagar a linha central assim, ela também não faz. Eu preciso estar com o objeto selecionado. Então, ó, vou selecionar o objeto, vou pegar aqui a borracha, e aí quando eu passar no meio da linha, pum, aí ele recompõe a linha. Porque ele apagou a linha mestre, a linha que faz a guia para esse pincel. Então,
São dois funcionamentos distintos. Essa ferramenta, para que vocês façam a primeira etapa dessa atividade, é a etapa um pouco mais onerosa. As outras duas etapas, que é a pintura, sombra e brilho, colocar um fundo, isso já é rápido, é muito similar ao do Wolverine. E essa atividade tem a única particularidade que no Photoshop eu preciso passar a imagem para 300 dpi para poder finalizar esse traço, e lá no Illustrator eu não preciso mexer na resolução, e depois, quando eu acabei esse traçado, eu vou desabilitar o desenho, salvo ele em PDF, e o PDF eu vou abri-lo lá no Photoshop em 300 dpi. Aí faço a pintura, sombra e brilho e troco o fundo. E aí a atividade está acabada. Essa é a última atividade exclusivamente do Photoshop. E aí nós vamos passar, depois dessa atividade, para a atividade final, que a gente vai começar a parte de InDesign. Ok? Nós vamos. Certo, pessoal? Vou parar a gravação aqui, que eu expliquei até o final mesmo.